Pronto, eu consigo ver a tela perfeitamente, vou aqui para gravar. Você falou comigo, só que cortou aqui para mim, não deu para escutar direito. Já dá para ver o seu slide tranquilamente e também já coloquei para gravar, então pode iniciar a hora que quiser, tá? Certinho, obrigada. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, né, sobre planejamento e gestão estratégica. Na aula passada, eu quis trazer um pouco mais sobre o que é o planejamento, né? Para que ele serve, quais que são as funções dele. Eu quis trazer algo mais detalhado e algo assim, digamos que a gente consegue usar 100%, tanto empresarial quanto no nosso lado pessoal. Hoje, eu trouxe um pouco mais direcionado para empresas, não que não dê para usar no nosso dia a dia como pessoal também, né? Mas eu tentei trazer mais para o lado da empresa. Então, hoje nós vamos abordar sobre o planejamento estratégico, o propósito, a missão, a visão e os valores, o ponto A e o ponto B desse planejamento, a análise SWOT, que eu já tinha trago na outra aula, eu venho trazer ele de novo para vocês, porque isso aqui é uma das coisas que eu quero fazer com vocês, então, assim, eu quero ressaltar mais ainda sobre essa análise que nós vamos utilizar, o plano de ação, que é o 5W2H, e as oportunidades que aparecem no nosso dia a dia, no decorrer do tempo com a gente. Primeiro, planejamento estratégico. Ele é o processo de definir os objetivos e criar um plano para alcançá-los. Ele ajuda a decidir onde quer chegar e como fazer. Então, gente, basicamente, isso aqui vai entrar no que a gente falou da última aula em relação ao planejamento. O planejamento, ele nada mais é do que isso aqui, definir os objetivos e criar um plano para alcançar. Então, não é alguma coisa supérflua, não é alguma coisa que você está fazendo por acaso. É algo certeiro para você. É algo que você tem no papel, onde que você não muda de foco. Você tem um objetivo e você se mantém nele. Isso aqui, gente, dentro de uma empresa, igual eu falei com vocês em questão do estratégico, ele por si só, vamos dizer que ele já é obrigatório a ser realizado. Por quê? Aqui eu vou falar mais para frente, ele vai entrar a missão, a visão, os valores. Então, isso aí vai além de um checklist que você vai fazer de uma atividade sua. Isso aí é o intuito do seu crescimento, é o intuito do crescimento da empresa, certo? Os benefícios desse planejamento é quando você tem uma definição clara do seu objetivo, você sabe exatamente o que você quer, como você quer e aonde que você quer chegar. Organizar as ações necessárias, então você tem uma facilidade maior para poder estar fazendo a organização das ações que vão ser realizadas, até mesmo se acontecer algum imprevisto, você sabe lidar com essas ações, você sabe modificar qual tipo de ação que você pode modificar, se caso essa não der certo, você tem a outra, né? Controlar o progresso e ajustar as ações. É o que eu falei aqui, é você manter um controle do que está acontecendo, você tem um passo a passo. Então, nada vai vir por acaso, então você não vai ficar perdido diante do seu caminho. Você sabe exatamente o que tem ali, que se precisar ajustar alguma coisinha ou outra que você põe, você vai ajustar. Os famosos feedbacks que a gente tem, né? É um retorno que a gente tem do que a gente está fazendo. Então, nesse decorrer que você tem um retorno, se está bom, se está ruim, você vai melhorando aquilo, ou mantendo, ou não sei, né? Talvez, como que eu posso dizer assim, usando outro ponto para modificar essa situação. Quais são os conceitos do planejamento? Primeiro, isso aqui são a base de como uma empresa ela se posiciona e de como ela direciona todos os seus esforços para alcançar seus objetivos. Foi o que eu falei para vocês, gente. Isso aqui é importante porque aqui mesmo já fala, é a forma da empresa se posicionar diante de mercado e dos clientes, né? Por isso que tem a missão, a visão e os valores. Isso vai direcionar também qual é o objetivo da empresa, entendeu? Qual que é o foco dela? É o objetivo de quem está começando ou de quem está no meio
Sempre é crescer, sempre desenvolver, sempre é melhorar. Então, ela vem exatamente com isso, ela vem com esse planejamento estratégico para conseguir se manter no objetivo que ela quer. O planejamento estratégico, ele baseia em 4 pilares fundamentais, que seria o propósito, né, que é a razão de existir, vou falar melhor mais para frente, a missão, que é o que fazemos no nosso dia a dia, visão, é onde queremos chegar, né, que guia o futuro, mostra o futuro, e os valores são os princípios que a empresa tem. Que acontece? Isso aqui, gente, vai além de uma empresa estar gerando lucro, tá gerando dinheiro, entendeu? O foco dela aqui não é o lucro que ela está tendo ali em si. Óbvio que entra, mas o foco dela aqui não é esse. O foco dela é o crescimento, é o desenvolvimento, é a melhoria, é a qualidade para elas, é a qualidade para quem está de fora, né? Os clientes, fornecedores. É exatamente esse propósito aqui nesse planejamento. Bom, o propósito. O propósito, ele é um impacto, né, que a empresa quer causar no mundo. Por exemplo, aqui, melhorar a educação no país. Então, vamos supor, em uma escola, né? Tem várias escolas, o ensino pode ser o mesmo, tudo. Porém, uma pessoa decide abrir uma escola direcionada ao quê? Ok, aqui eu vou ter um ensino médio para os alunos, tudo ok. Porém, o que eu quero que eles aprendam de diferente? Qual tipo de educação que eu quero que eles tenham que seja o diferencial? Então, no caso, ele já pensa o quê? Ah, vou pôr uma aula de economia, talvez, né? Vou pôr uma aula de línguas, não só, tipo, aprender o básico ali do inglês, verbo to be, não. A pessoa realmente sair dali tendo uma base do que é o inglês, isso seria um tipo de propósito, né? É realmente assim, quando você tem, a gente fala um propósito de vida, a gente tem um propósito de vida de fazer o melhor para alguém, de fazer o melhor para a gente, para a família. Basicamente é isso. É algo que não sai, não tem, não sai do caminho, vamos dizer assim. Tanto que aqui fala, sem um propósito claro, a empresa pode se perder. Então, se uma empresa, ela abre e ela não tem, que o propósito entra como objetivo, né? Se ela não tem em mente o que é o propósito dela, do desenvolvimento dela, eu quero isso, pronto, ela vai se perdendo com o tempo. Porque quando a gente abre uma empresa, acontece várias situações que podem interferir, aparecem várias oportunidades que às vezes não são as oportunidades corretas para a gente entrar. Aparecem várias propostas, né? Propostas que podem ser boas, pode não ser. Então, isso aí tudo pode interferir. Então, você tem que ter o seu propósito muito bem claro. A missão. Missão seria definir o que a empresa faz no dia a dia para atender o seu propósito. Ok. Nessa situação aí, basicamente eu falo assim que é a rotina da empresa, né? Todos os dias, o que a gente tem que fazer hoje para a gente estar mais próximo do nosso propósito? Em qual tipo de atividade que vai ser realizada? A gente tem que ter isso em mente. No caso aqui tem um exemplo, né? Produzir alimentos saudáveis para todos. Se é uma empresa de fabricação de alimentos, o propósito deles ali seria o quê? Sempre ter o melhor alimento para as pessoas. Então, o que entraria na missão? Nós vamos fabricar todos os dias o nosso mesmo alimento, porém com qualidade. A gente não vai perder essa qualidade, tá? Então, seria isso a missão, ok? Enquanto o propósito é amplo, a missão foca nas ações cotidianas. A visão. A visão, ela já descreve a empresa que quer estar no futuro. Então, a pessoa, ela já vê lá na frente, tá? Ela já fala a situação. Isso aqui, gente, que eu tô falando, com certeza, vocês já viram nas empresas que tem. Se não viram, procura reparar, sempre assim, nas entradas das empresas, vai ter as plaquinhas. O propósito normalmente não vem escrito, mas missão, visão e valores da empresa sempre tem. Então, comecem a ler, comecem a ver para vocês verem.
qual que é o objetivo da empresa. Isso aqui salva dentro de uma entrevista de emprego, viu? Que quando você tem uma base do, porque é o ponto principal, é a chave da empresa. Quando você tem uma noção do que é a missão, a visão e os valores de uma empresa, fica mais fácil para você saber responder quando você está sendo entrevistado. Conselho que eu dou para vocês. Voltando aqui na visão, que eu falei, eles visam o futuro, sempre o futuro, entendeu? Então, assim, eles pensam para daqui 5 anos, daqui 10 anos, para daqui 30 anos, independente disso. A visão deles são essas, melhoria sempre para o futuro. Aqui, ó, ela é inspiradora, desafiadora e realista. Basicamente é isso. Você se inspira por quê? Porque é algo que você sonha, é algo alto que você quer lá na frente. Entendeu? Então, assim, você se inspira nisso. É desafiadora por quê? Porque você se sente assim, será que eu vou conseguir? Entendeu? Eu preciso conseguir. Então, você já tem isso em mente também. E realista porque seja algo palpável, né? É o que a gente vai falar, tem que ser algo que você é capaz de fazer. Então, nada mais é do que isso, algo realista, algo que a empresa por si só vai conseguir, ela tem certeza que ela vai conseguir, desde que ela mantenha o foco dela. E os valores seriam os valores que guiam as atitudes da empresa, né? Por exemplo, respeito, transparência, a inovação, sustentabilidade. Ela define a cultura organizacional. O que seria isso, gente? É realmente o caráter da empresa, né? A ética da empresa, como que ela quer que os funcionários sigam lá, como que eles querem que os funcionários agem, entendeu? É questão de transparência, eles têm um valor de transparência, né? De ser claro com as coisas, o objetivo de mostrar tudo o que acontece lá dentro, a questão do respeito, é, eles trabalham sempre, buscam sempre inovação, sempre melhoria, é exatamente isso. Digamos que isso pode ser considerado também como uma regra da empresa. Né? Toda empresa que você entra, você tem isso. Você tem regras a seguir ali dentro. Entendeu? Você tem um padrão a seguir ali dentro. Você tem que ter um comportamento lá dentro. Né? Um comportamento de educação, um comportamento profissional. Não é um lugar que você chega de qualquer jeito. Isso entra dentro dos valores. Né? Isso aqui, digamos que é o coração da empresa. É literalmente a empresa mostrando como eles são, né? Como pessoas, como eles são para o próximo, o que eles querem transmitir para o cliente deles. Esse vídeo aqui, gente, agora eu comecei a pôr assim na minha apresentação das nossas aulas, para ficar fácil para vocês identificar os vídeos que eu vou passar. Então, eu decidi colocar, né, o título exatamente como fica. Lá, se você jogar e pesquisar, vai estar desse jeito. O canal, de onde que está o vídeo que eu busquei, e o link do vídeo. Eu sempre vou tentar trazer dessa forma para vocês, para facilitar, porque tem alguns vídeos que às vezes eu ponho aqui, e na hora que você vai jogar lá, vocês acabam não encontrando, ou senão eles mudaram o nome, alguma coisa assim do tipo. Então, tendo essas três, três tópicos aqui, né? De alguma forma vocês conseguem ver depois. Só um minutinho que eu vou pôr ele. Confirma para mim, por favor, se está aparecendo o vídeo aí. Tá.
Por que a Apple é tão inovadora? Ano após ano, eles são mais inovadores que todos os seus concorrentes. E é apenas uma empresa de computador. Eles são como todos os outros. Possuem acesso aos mesmos talentos, as mesmas agências, os mesmos consultores, a mesma mídia. Então, por que eles parecem ter alguma coisa diferente? Há algo mais em jogo aqui. Cerca de 3 anos e meio atrás, eu fiz uma descoberta. E essa descoberta mudou profundamente minha visão de como eu pensava que o mundo funcionava. E ainda mudou profundamente a forma que eu atuo nele. Por quê, como, o quê. Essa pequena ideia ilustra por que algumas organizações e alguns líderes são capazes de inspirar enquanto outros não. Cada pessoa, cada organização no planeta sabem o que fazem, 100%. Alguns sabem como eles fazem isso, mas poucas, muito poucas pessoas ou organizações sabem o porquê fazem o que fazem. E por porquê não quero dizer fazer lucro, isso é um resultado, é sempre um resultado. Por porquê eu quero dizer qual é o seu propósito, qual é a sua causa, qual é a sua crença, por que a sua organização existe, por que você sai da cama pela manhã e por que alguém deveria se importar. Bom, como resultado, a forma como pensamos, agimos, nos comunicamos é de fora para dentro. É óbvio, nós partimos da coisa mais clara para a mais confusa. Mas os líderes inspirados e as organizações inspiradas, independente do seu tamanho, área de indústria, todos pensam, agem e comunicam de dentro para fora. Deixe-me dar um exemplo. Nós fazemos ótimos computadores. Eles são lindamente projetados, fáceis de usar e interface amigável. Quer comprar um? Não. E é assim que a maioria de nós comunica. Nós dizemos o que fazemos, como somos diferentes ou como somos melhores, e nós esperamos algum tipo de atitude, uma compra, um voto, uma coisa do tipo, mas não é inspirador. E é assim que a Apple atualmente se comunica. Tudo o que fazemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar de forma diferente. A forma que desafiamos o status quo é fazer nossos produtos muito bem projetados, fáceis de usar e interface amigável. Acabamos fazendo excelentes computadores. Quer comprar um? Totalmente diferente, certo? Você está pronto para comprar um computador de mim? Tudo o que fiz foi inverter a ordem da informação. Isso prova que as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Isso explica por que cada pessoa nessa sala se sente perfeitamente confortável em comprar um computador Apple, mas também nos sentimos confortáveis em comprar um MP3 da Apple, um telefone da Apple, um DVR da Apple. O objetivo não é fazer negócios com todo mundo que precisa do que você tem. O objetivo é fazer negócios com pessoas que acreditam no que você acredita. Quando nos comunicamos de dentro para fora, falamos diretamente para a parte do cérebro que controla o comportamento, e então permitimos que as pessoas racionalizem com as coisas tangíveis que dizemos e fazemos. É daí que vêm as decisões repentinas. Mas se você não sabe por que faz o que faz e as pessoas respondem ao porquê você faz o que faz, então como você vai conseguir pessoas que queiram votar em você ou comprar algo de você, ou mais importante, que sejam leais e queiram fazer parte daquilo que você faz? Novamente, o objetivo não é vender para pessoas que precisam do que você tem. O objetivo é vender para pessoas que acreditam no que você acredita. E se você falar sobre o que você acredita, vai atrair aqueles que acreditam no que você acredita. Porque há líderes e há aqueles que lideram. Os líderes têm uma posição de poder ou autoridade, mas aqueles que lideram nos inspiram. Nós seguimos aqueles que lideram não porque temos de seguir, mas porque queremos seguir. Seguimos aqueles que lideram não por eles, mas por nós mesmos. E esses que começam com o porquê possuem a habilidade de inspirar aqueles à sua volta ou encontrar aqueles que os inspiram. Muito obrigada. Uhum. Esse vídeo, gente, eu trouxe ele para abordar exatamente a respeito do que eu falei, né? Do propósito da missão, visão e valores. É o que ele fala, ele aborda. Você vende o seu produto
Não porque você tem um produto, mas você vende a partir do momento que você mostra o que você tem de dentro. E é exatamente isso. A empresa, ela traz o sentimento dela e apresenta para as pessoas. Por isso dessa missão, por isso que tem que ter toda a visão, né? Tem que ter o seu propósito. Então, é assim que você consegue atrair os seus clientes. Esse vídeo, eu peguei só um pedacinho dele, mas tem um vídeo dele maior, que, se eu não me engano, é quase 20 minutos de vídeo. É ótimo, eu aconselho assistir. Ele não tem essa. Não é dublado igual esse daqui, né? Mas tem a legenda. E o livro dele também, que eu indico muito, que chama Comece pelo Porquê. Agora vamos lá. Plano A e plano B. Quando a gente vai iniciar algo, a gente sempre começa, né? De um ponto. Então, a gente começa aqui onde não tem nada, digamos assim, não temos nada, e queremos chegar aqui onde vai ter algo para a gente, né? Vamos supor se você está na sua casa e você quer ir num parque, numa praça. Então, você sai do ponto da sua casa, passa pelo caminho para chegar no parque. Basicamente, plano A e plano B seria isso, né? Então, plano A, que dentro de uma empresa seria aonde a empresa está agora, né? Ela está iniciando, ela está mediana, como que está a situação da sua empresa, né? Você analisa quais que são as forças delas e quais que são as fraquezas delas para poder identificar o que é melhor. Então, assim, eu vou fazer uma análise da minha empresa hoje. Eu já tenho uma empresa aberta, né? Por exemplo. Vou fazer a análise da minha empresa hoje. Qual que é a força da minha empresa? O que ela tem de melhor, né? Que o pessoal fala muito, que eu tenho muitos retornos, né, bons. O que é falado? Vou anotar. E agora, quais que são as minhas fraquezas? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, para ficar melhor ainda para vocês. Uma empresa que faz venda de roupas, né? É, qual que é a força dessa empresa? É a venda de roupas com qualidade, né? É um tecido muito bom, é um tecido duradouro, é uma loja que atende várias pessoas, né? Desde o infantil até o adulto, mulher e homem. Ok. Então, uma loja que consegue atender muitas pessoas, tem uma demanda muito boa de vendas. Porém, qual que é a fraqueza dela? Ela não tem um site. Porque às vezes ela tem um site, ela consegue vender muito mais, porque ela não precisa vender só na cidade dela, por exemplo, né? Ela pode estar vendendo para fora também. Então, isso aqui é onde que a pessoa olha onde ela está, vê a situação que ela está, analisa quais são as suas forças, suas fraquezas, para poder identificar quais são as melhorias que ela tem que colocar ali. Logo depois, ela vai partir para o ponto B, que é onde ela quer chegar, né? É o objetivo dela. Ela define o ponto que ela quer chegar, como que ela quer chegar, de que forma que ela vai liderar esse espaço dela, né? Ela vai precisar lançar algum novo produto para melhorar ou não? Igual eu dei o exemplo aqui do site. Ela não tem o site, então qual que é o objetivo dela? Eu vou criar um site? Mas eu vou criar um site que entrega só no meu estado ou vou fazer um site que eu consiga entregar no Brasil todo? Essas questões que você tem que ter. Sem esse plano A e esse plano B, você não consegue desenvolver o seu planejamento. Porque o planejamento, ele é o que define, ele vai definir para você. A partir do momento que você tem essa definição do seu plano A e seu plano B, você já consegue fazer a aplicação do seu planejamento estratégico. Sistema SWOT, né? Que eu tinha falado com vocês outra vez. Essa análise ela é uma ferramenta poderosa para qualquer tipo de organização, incluindo empresas pequenas e grandes. Não só organização, pessoal também, tá? Isso aí também dá para você fazer. Mas isso salva quando se fala em questão de empresas, tanto grandes quanto pequenas.
Ela ajuda a entender melhor o que está acontecendo dentro e fora da organização. Ela é essencial para a tomada de decisões estratégicas. Então, basicamente, é um tipo de ferramenta simples, básica, não é um bicho de sete cabeças, mas ela te dá um caminho enorme, ela abre a sua visão, assim, absurdamente. Você consegue ver, através desse sistema, você consegue ver muitas coisas boas, muitas coisas ruins, meio termo, mas você consegue ter uma visão da situação da sua empresa. Então, fica mais fácil para você ter um desenvolvimento, ter um crescimento ali maior. Como que funciona esse sistema SWOT? SWOT, ele é inglês, né? Eu não sei pronunciar as palavras, mas conhecida no brasileiro também chamada como FOFA, né? Porque entraria as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. O que acontece? A gente sempre tem, nesse SWOT, a avaliação interna e externa, né? Interna seria o quê? As forças e as fraquezas. Então, seria dentro da empresa. Qual que seria das forças, né? É as qualidades e as vantagens competitivas da empresa. Por exemplo, eu posso dar para vocês uma empresa que trabalha com perfumes, né? Qual que é a força dessa empresa? É a questão da qualidade olfativa deles, né? Eles têm um perfume muito bom, muito cheiroso, que todo mundo gosta. Por exemplo, eles fazem perfumes que a gente chama de contratipo, né? Quando a gente faz uma cópia, né, algo aproximado do original, né, que a gente tem muitos perfumes importados e o pessoal faz os contratipos, porque os importados é um pouco mais caro, enfim, para ficar mais acessível para as pessoas. Então, dentro dessas forças e dessas fraquezas, eles vão olhar. A força deles é porque o perfume deles tem uma fixação muito boa, é uma fixação excelente quando eles vão olhar. Porém, as fraquezas deles, né, que são as limitações ou áreas que precisam de melhoria, as fraquezas deles, que foi identificado, é porque a projeção já não é tão boa. Tá, Tayane, mas qual que é a diferença de fixação e projeção? A fixação do perfume seria o quê? Você borrifar na sua pele, né? Borrifa na sua pele, pegou na roupa, tudo, e você sente aquele cheiro o dia todo, né, na sua pele, na sua roupa, aquele cheiro do perfume, ele fica ali, né? Então, é uma excelente fixação. E a projeção seria o quê? O que as pessoas sentem. É quando você passa pela pessoa e a pessoa fala, nossa, você tá tão cheirosa, tá tão cheiroso, né? Que perfume que é esse? Isso seria projeção. É quem tá ali do seu lado que vai sentir. Então, a força seria fixação ótima, porém projeção não é tão boa assim. É uma fraqueza? Então, é onde que tem que identificar. Ok, nossa fixação é boa, vamos manter assim, ou melhorar, talvez, porque não? Sempre pode melhorar. E as nossas fraquezas seria a projeção. A gente está tendo, o que que a gente pode fazer para melhorar nessa projeção? O que que a gente pode buscar? O que que os outros perfumes fazem, né? Os outros fabricantes fazem nesses perfumes que eles conseguem ter uma projeção boa e a gente não está acertando. É realmente avaliar o mercado, realmente avaliar a, a questão disso, da sua fraqueza, buscar, né, os pontos fortes de outros, sim, né, dos concorrentes, por que não? Porque crescimento é assim, é você sempre estar olhando o melhor. Vamos ver, melhorar nisso. Agora aqui já entra a questão externa, né? É o que está de fora da empresa, que seriam as oportunidades e as ameaças. As oportunidades seriam as condições externas que podem ser exploradas para o crescimento, que é o que eu acabei de falar aqui. Você vai procurar melhoria para sua fraqueza. Basicamente, você tem que fazer isso. As ameaças seriam os fatores externos que podem prejudicar a empresa. Às vezes, vamos supor, você tem sua loja ali, física,
E simplesmente me aparece uma outra loja de perfumes, né, que faz os contratipos assim como você, só que eles vendem mais barato. Isso é uma ameaça para você, entendeu? A chance de você perder o seu cliente é grande. Então, de certa forma, você pode se considerar como uma ameaça. O que que você pode fazer para amenizar essa ameaça? Melhorar o seu preço, melhorar a sua qualidade ainda mais, para manter o preço, porém ter uma qualidade melhor ainda, e seu destaque, sabe? Criar um site, fazer uma promoção, o que que é que você pode fazer, né? Em questão dessas oportunidades, é o que eu falei, buscar, gente, tecnologia, sempre estar procurando estudar, porque as coisas estão sempre mudando, está sempre inovando tudo. Então, procura fazer isso, né? Outra forma também que eu posso dar de exemplo de fraqueza, às vezes falta de produto, isso também pode ser uma fraqueza. O que eu posso fazer para conseguir meus produtos? Se estou com falta, vamos fazer outra coisa, então? Vamos mudar? Que tal a gente fazer um site e colocar uma opção da pessoa escolher o tipo de cheiro que ela gosta, a gente fazer perfumes personalizados, fazer a pessoa assim ter o perfume dela individual, só para ela. Entendeu? São coisas que a gente tem que ver, são coisas que a gente precisa ver como que a gente sempre atrai o cliente para a gente. Então, o sistema SWOT basicamente vai ser isso. Você vai identificar suas forças, suas fraquezas, vai identificar suas oportunidades e suas ameaças. O que for bom, você vai buscar melhorar mais ainda, né? E o que for ruim, você vai se transformar ele em bom. Esse é o objetivo. Ok. Agora aqui nós temos o plano de ação, né? Quando nós vamos fazer, isso aqui, gente, que eu tô passando para vocês, que eu até esqueci de falar lá na frente, é um passo a passo de você montar um planejamento estratégico. O que nós vamos fazer na nossa próxima aula, tá? Eu vou trazer a prática para vocês, a gente montando isso, um planejamento, quero fazer com vocês. Então, depois que a gente faz o nosso sistema SWOT, a gente já vem para o plano de ação. Porque às vezes a gente fica muito perdido, sem saber por onde que eu começo, o que que eu olho, o que que eu não olho, o que que eu faço, o que que eu não faço. 10 mil perguntas que passam na cabeça da gente. Então, quando a gente tem esse plano de ação, para poder estar colocando ele em papel, as coisas ficam muito mais claras. Você sabe exatamente o que que você precisa olhar, quando você precisa olhar e como que você vai fazer isso, tá? 5W2H. O que que seria? No sistema também em inglês, né? Isso aqui, gente, eu até procurei saber, né, de onde que veio, quando que foi criado, eu não consegui identificar, não achei. Mas tudo indica que a primeira vez que foi utilizado foi na época do Fordismo, né, que tinha o Ford. Então, eles começaram a utilizar isso na época da fabricação dos carros. Então, sim, tem anos e anos que isso é utilizado e até hoje é muito bem utilizado. Cada dia está tendo uma melhoria, mas assim, é algo que atende excepcionalmente. Primeira coisa seria what? What seria o quê? O que precisa ser feito? É a pergunta que você faz. Então, é o seu objetivo. Qual o seu objetivo ali, né? O que que eu tenho que fazer? Você vai e verifica. Porque se você vai abrir uma empresa, por exemplo, você quer abrir uma empresa em questão de assessoria, né? Às vezes você quer fazer alguma coisa de assessoria direcionado para a administração ali. Então, qual que é o meu objetivo? Seria dar assessoria às empresas. O que que eu preciso fazer? O que que é preciso ser feito? Pronto. Segundo passo seria o why. Por quê? Por que é importante? É a pergunta que você vai fazer. Qual que é o motivo, né?
Por que que isso é tão importante para mim? Por que que é importante eu fazer essa assessoria? Por que que é importante eu atender empresas desse ramo? Terceiro, seria o where, onde? Onde será feito? Pergunta que você vai fazer. Qual local? Entendeu? Se é uma assessoria, vai ser nas empresas? Você vai até as empresas, é a empresa que vai até você, você vai ter o seu escritório, você vai atender na sua casa, como que vai ser, onde que vai ser? É isso que você se pergunta. Quarto, que seria o when, que é quando será feito? Isso aqui é um cronograma que você vai fazer, porque você não consegue fazer tudo de uma vez. Então, você estipular um prazo, né, para quando você for fazer. Você tem que ter isso em mente, muito claro, um prazo, um passo a passo, para você não pular etapas e depois ter que começar tudo de novo, ou refazer serviços. O 5W seria o who, né? Que seria quem. Quem será responsável? Quem é o responsável pela a empresa, né? Quem que vai ser o líder da sua empresa? Vai ser você mesmo? Vai ter outra pessoa? Você vai ter um sócio ou não? É você identificar o responsável diante daquela situação que você vai realizar. Depois nós vamos para o H, né, que seria o how, como, que é o processo, como que será feito, como que você vai realizar esse atendimento seu, por exemplo, se você vai fazer assessoria, como que vai ser realizado? Né? É esse discernimento que você tem que ter. Porque simplesmente também você não vai chegar lá na empresa, mas olha, eu vim fazer assessoria aqui, tá? Eles vão te perguntar. Mas o que que você vai fazer? O que que você precisa? Qual o papel que você precisa? Precisa de alguma documentação ou não? O que que é o seu problema? É isso que você tem que ter em mente. Saber já o processo que você vai seguir lá. E por fim, o segundo H, né, que é how much, que é quanto, né? Quanto vai custar isso? Valores. Quanto que você vai desembolsar para você abrir a sua empresa ou para você melhorar a sua empresa? E quanto que você vai gastar para você estar indo no local e fazer uma assessoria para eles, fornecer o seu serviço? Então, basicamente, são essas 7 perguntas que tem que ser feita. E, assim, um conselho que eu dou quando a gente começa a fazer esses testes, normalmente a gente tem um pouco de dificuldade, a gente tem um pouco de dificuldade em questão de ter a visão diante dessas perguntas, entendeu? Se você está na dúvida, gente, chama quem está de fora, porque eu falo assim, quem está de fora vê melhor do que quem está de dentro. Então, às vezes, uma pessoa que seja confiável, lógico que vocês não vão pegar qualquer pessoa, uma pessoa que seja confiável, que você confie para ela te falar e você perguntar para ela: você poderia me ajudar? Eu vou te fazer algumas perguntas diante do que eu faço, ou diante da minha empresa, como que é a minha empresa. É isso. Minuto. Então faz isso, porque isso aí fica fácil para você abrir a sua mente, que às vezes uma resposta que a pessoa te dá, você já consegue responder as outras, entendeu? Ou se não, a pessoa responde uma coisa de cada pergunta aí. E você, por essa resposta, você já consegue responder várias e várias coisas. No mínimo, 3 situações para cada pergunta, que eu aconselho a colocar também. Porque quanto mais resposta você tem, mais claro fica para você onde você tem que mexer, o que, que você tem que melhorar. Vamos passar mais um videozinho. Hoje vocês terão 3 vídeos. Hum.
Uhum. Voltando. Gente, então, esse videozinho aí eu quis trazer exatamente para mostrar melhor para vocês o que é que foi falado, né? De como que funciona esse plano de ação. É igual ele falou ali, né? Você tem que ser objetivo. Então, quando eu falo para vocês assim, gente, tenha mais de 3 respostas, as respostas de vocês não tem que ser longas, né? Tem que ser direto. E como ele mostrou lá nos exemplos. Nada muito cheio de encher linguiça, essas coisas não. Seja direto com o que você quer. E as oportunidades, né? Por fim, quando você está nessa situação de você estar abrindo uma empresa, de você estar procurando a melhoria, né, da sua empresa, aparece as oportunidades, que foi o que eu tinha comentado com vocês, né, no começo, que são as suas chances de crescimento. Porém, não necessariamente significa que as oportunidades vão ser sempre boas. Então, você precisa saber separar o que é bom, o que não é, o que vai te acrescentar, o que não vai, né? O que tá dentro do seu propósito, o que está dentro do seu objetivo e o que não tá. Porque se você enxerga as oportunidades, mas você não vê a situação assim, se está realmente dentro do seu propósito, você vai se perder no caminho. E é o que eu falo, se perder no caminho é perder tempo, né? Não que isso não vai acontecer nunca, pode ser que você ache que a oportunidade é boa, você vai e tenta, na hora que você vê, não é. Mas é sempre observar, não é sair pegando, porque tá muito bom isso aqui, e eu já vou pegar, não. Para, observa, né? Vê se realmente é. É o que eu pus, como identificá-la, né? Se é uma oportunidade boa ou não. Como que você vai ver? Onde que você vai achar essas oportunidades? Porque também não é ficar sentada e esperando cair no seu colo, porque não vai cair. É procurar, é conhecer, né? Buscar essas oportunidades. A primeira situação seria o quê? Observar as tendências, né? Ver como que tá. Eu falo muito igual eu já tinha dado exemplo ali do perfume, né? Mas vamos dar exemplo em relação à tecnologia. Ela tá sempre mudando, tá sempre mudanças essa questão. Então, qual que é a tendência dessa vez? Casamento, por exemplo. Casamento esse ano, vamos supor que esse ano de 2024, a tendência era o quê? Cores mais neutras, né? Não sei, cores mais chamativas, cores fortes, né? Cores de telas, ou cores, vamos supor assim, de arco-íris, né? Quando eu falo cores de terra, é cores terrosas, né? Ou são cores mais coloridas, né? Estilo arco-íris ali, o que que era? Era com flores, era com pérolas, como que era essa tendência? É isso, é você observar, porque todo ano sempre muda, é a moda. Moda todo ano é uma moda diferente, é um estilo diferente, é uma roupa diferente. Então, é realmente acompanhar essas tendências do seu nicho, do que você trabalha. Analisar a concorrência. Foi o que eu falei com vocês, gente. Se vocês têm alguma, alguma ameaça, né, alguma fraqueza, é realmente ir lá olhar o seu concorrente. Não é, quando eu falo assim, olhar a concorrência, analisar a concorrência, não é copiar dessa concorrência. Porque se você está copiando, você está fazendo plágio. Se você está fazendo plágio, você está cometendo um crime. Não é isso que vocês vão fazer. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem muita questão de cursos online nas redes sociais, né? No Instagram. Por exemplo, você quer abrir um Instagram para você, empresarial, que é direcionado para isso? O que você vai fazer? Você vai buscar pessoas que trabalham com isso. Quais são as maiores inspirações que você tem ali, né? Quais são as pessoas que
que você vê e admira dela ter aquilo. É você analisar o que que ela fez para chegar onde que ela está hoje. Entendeu? É isso. Questão, por exemplo, eu falo assim que eu gosto muito de acompanhar pessoas que falam sobre financeiro, né? O lado financeiro. Então, eu tenho como exemplo o Me Poupe, né? Que é da Natália Arcuri. Eu admiro ela. Uma pelo fato dela ser mulher e outra pelo conhecimento que ela tem na parte financeira, né? Desenvolvimento financeiro. Se eu quisesse, se eu, Tayane, quisesse abrir um Instagram para falar sobre isso, abordar sobre isso, eu não ia lá no Instagram dela, eu não ia pegar os trem e copiar as coisas que ela escreve, copiar os vídeos dela, falar as mesmas coisas que ela fala. Não é isso. É usar ela como inspiração para mim. Olha, ela, eu vejo que ela tem uma linguagem mais fácil. Eu vejo que ela fala de uma forma que até uma criança entende. Então, ok, o que que eu posso fazer para eu conseguir ter essa linguagem? Eu tenho essa facilidade de falar igual ela fala? Tenho, ótimo, então vamos lá, vamos tentar. Agora, não, eu não tenho, então vamos buscar um curso de oratória para eu melhorar? Entendeu? A questão é essa, é você ver e tirar o que há de melhor da pessoa como inspiração, né? Você analisa ela, você pega como inspiração e você faz o seu produto. Mas nada de cópia. Ouvir os clientes. Isso aqui é muito importante. Você quer ter um crescimento? Faça isso, gente. Pede opinião, pede os feedback. Vai ter de tudo. Vai ter, assim, desde das piores críticas até as melhores, né? Vão ter críticas construtivas, vão ter críticas de inveja, digamos assim, né? Pode ter? Sim, pode ter. Mas cabe você ter o discernimento de saber o que é bom para você e o que você deve descartar. Então, se você tem uma crítica construtiva, perfeito. Vai lá e pega e melhora. Porque se você teve uma, por exemplo, você tem um cliente ali, esse cliente ele chega, ele compra de você porque ele gosta do seu produto, mas ele fala assim: olha, eu acho que você poderia melhorar em questão do atendimento, né? Ou se não, vamos melhorar em questão do horário. Esse horário aqui não é legal. Ok, não é que você tem que fazer as vontades deles e a mercê deles, não é isso. Mas se você vê que você está tendo feedback no qual o cliente fala assim, se você fizer isso, eu já sou seu cliente, mas você fazendo isso, eu vou te indicar muito mais cliente, eu vou trazer clientes para você, não só eu vou ser o seu cliente, mas eu vou trazer clientes para você. Então, basicamente é isso. A partir do momento que você atende, né, as demandas que um cliente solicita, você atrai muito mais cliente, porque apesar de ter hoje em dia rede social, que é muito rápido, né, a divulgação, essas coisas, o boca a boca ainda é muito bom. O boca a boca, ele, assim, não supera, entendeu? Não supera. Porque uma rede social, por exemplo, um produto. Até você comprar o produto, você pesquisa sobre o site, você pesquisa sobre quem, você pesquisa, vê os comentários lá. Então, você demora mais a ir lá e comprar o produto, porque você tem suas dúvidas, é uma coisa duvidosa. Agora, o boca a boca, não. É uma pessoa que você já conhece, que vai te indicar. Então, é uma pessoa que você já confia. Então, você pensa, se eu confio nela e ela compra lá e está me indicando, então eu posso confiar também de ir lá e comprar, porque eu sei que é bom. Então, a questão é isso, tá? Sempre ter esses feedback, aceitar. Sempre ter uma caixinha e pedir opinião. Acompanhar mudanças tecnológicas, que foi o que eu falei, né? A gente está sempre em mudanças. Hoje em dia, com essa tecnologia que a gente tem um telefone na mão. Então, assim, qualquer coisa que você quer, qualquer coisa que você precisa, está ali, ó, um clique você já consegue. Então, tá sempre procurando essas mudanças, essas melhorias que tem. Por exemplo, site, antes site era complicadíssimo de você fazer. Hoje em dia, site tem, dependendo do que for, você coloca lá o nome que você quer, o tipo de produto que você quer pôr ali, só detalhe assim, pronto já cria um site ali para você, sabe? A pessoa já consegue fazer um site para você. Tem o Chat GPT, não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que eu ainda não tenha comentado com vocês. Eu vivo
Eu não sei nem se eu posso falar que é um site, se é um meio de comunicação, não dá para entender, mas é maravilhoso, gente. Tudo que você precisa, você tem ali. Então, se tem alguma dúvida, se você faz a pesquisa ali, ele te dá várias e várias informações. Às vezes, te manda um textão, aí resume para mim, vai e resume. Coloca uma linguagem mais fácil, que eu entenda. Põe. Coloca numa linguagem mais técnica, ele vai e fornece para você também. É excelente. Isso é um tipo de tecnologia que chegou não, que já tem algum tempo, mas é uma tecnologia maravilhosa, é excelente. Desde quando eu conheci, eu uso muito mesmo. Uso aqui para poder montar as aulas para vocês, uso para trazer algum material diferente para vocês. O tempo todo eu estou usando. Às vezes no meu dia a dia eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, pesquiso, olho. Às vezes eu quero alguma coisa diferente, vou, jogo. Então, assim, sempre também acompanhar essas tecnologias para não ficar para trás. Mais um videozinho, que é o nosso último vídeo. Ok? É, eu sempre quero fazer essa forma também para vocês, gente. Eu explicar alguma coisa e trazer um vídeo para vocês. Porque eu gosto de fazer isso, que você lembra melhor das coisas que é falada. Então, às vezes, pode acontecer de eu explicar alguma coisa para vocês, passar um vídeo e no vídeo está repetindo o que eu falei. Não tem problema, né? Quando eu falo repetir, não são as mesmas palavras, mas às vezes explicações parecidas, vai ter. Mas por que que eu estou prezando por fazer isso com vocês? Porque, igual eu falei, na próxima aula, eu quero trazer para vocês a prática de vocês montar um planejamento estratégico. E eu quero trazer tanto o lado, né, empresarial quanto o pessoal. Eu quero tentar trazer os dois para vocês, o material. Então, por isso que eu sempre vou ressaltando muito, eu vou falando muito
sobre essas coisas e repetindo com os vídeos. O planejamento, ele ajuda, né, as empresas a alcançarem seus objetivos de forma estruturada. Então, tudo isso aqui, gente, que vocês viram, é exatamente isso, é você ter no papel, literalmente você ter no papel o que você quer, como que você quer, as coisas têm que ser muito claras, né? Quando você tem as coisas muito claras, fica difícil você sair do seu caminho. Volto a falar sobre isso, né? Então, tenha isso em mente. Por isso que eu falei para vocês, quero trazer a prática, porque às vezes eu não sei, né, como que tá a cabecinha de vocês em relação ao curso. É um curso que vocês vão manter, vão trabalhar na área, já estão trabalhando na área, tem em mente em abrir um negócio só para vocês ou não. Então, assim, eu quero trazer isso para vocês, para realmente vocês colocar, fazer um planejamento que seja pessoal de vocês. Às vezes você tem um objetivo de comprar um carro para você. Então, por que não fazer esse planejamento? Pode fazer. Isso vai te ajudar, vai facilitar para você. Mas às vezes também você tem um objetivo de abrir a sua própria empresa, de começar a trabalhar, fazer um estágio ali, e às vezes dentro da empresa mesmo, você almeja um cargo melhor, e você tem esse planejamento para você conseguir chegar no cargo que você quer. Então, esse planejamento que eu vou trazer para vocês na nossa aula, para vocês fazerem, vocês vão conseguir fazer para qualquer tipo de situação, tá? Seja para abrir uma empresa, seja para conquistar algum sonho de vocês, algum bens que vocês queiram, seja para alcançar algum cargo que vocês queiram, fazer um curso que vocês querem, né? Uma complementação ou algo do tipo. Uma dica que eu dou para vocês: fiquem atentos às oportunidades e adapte-se às mudanças do mercado. Por quê? Oportunidade sempre tem, né? Aqueles que falam assim, mas por que acontece só com fulano, comigo não? A pergunta que eu faço, você está correndo atrás? Você está se movimentando? Você está fazendo por onde de ter essa oportunidade? O que você está fazendo? Você está pesquisando? Você está estudando? Você está mandando um currículo para a empresa? Você está vendo se está tendo... Você está num grupo de WhatsApp de vagas de estágio, de emprego? Você está fazendo isso? Porque a oportunidade, igual eu falei, a oportunidade só cai no colo das pessoas que correm atrás, das pessoas que procuram. Oportunidade não cai do céu. Tá, vai que cai, né? Pode ser que aconteça um milagre e caia, mas é difícil. Então, não fica contando com isso, não. Né? Tenha movimento. Faça o movimento para poder acontecer para você. Adapte-se com as mudanças de mercado. Procure melhorar sempre. Não fique estagnado no mesmo lugar. Conhecimento nunca é demais, melhoria nunca é demais. Eu falo, a única coisa que a gente tem e ninguém tira da gente é o nosso conhecimento. Então, você sempre pode ser melhor do que hoje. É o que eu falo assim, seja 1% melhor. Sempre. Entendeu? Então, eu falo, gente, por mim, eu, Tayane, por exemplo, apareceu uma oportunidade de eu fazer uma imersão de Excel, né? O Excel avançado. A base que eu tenho do Excel não é o avançado do jeito que eu preciso, do jeito que eu quero. Então, quando apareceu a oportunidade para mim, na hora eu peguei. Sabe, eu tenho 10 mil coisas para fazer. Como que eu vou conseguir fazer esse curso? Não sei. Mas é uma oportunidade que eu estou tendo agora. E eu vou fazer essa movimentação, porque é uma coisa que eu queria. Então, se apareceu para mim, é porque é para eu poder fazer. Então, eu estou melhorando. Por quê? Eu dependo muito disso. Eu dependo de planilhas, de fazer essas coisas. Então, para eu poder estar melhorando dentro da empresa onde eu trabalho, eu preciso melhorar também, né? Melhorar meu conhecimento, desenvolver. Porque se eu não fizer, outra pessoa vai tomar meu lugar, outra pessoa vai fazer isso. Que sempre vai ter uma pessoa ali
que vai saber mais que você, e vai ter uma pessoa que vai saber menos que você. Isso não significa que você é melhor ou pior do que os outros. Isso significa que você pode, sim, sempre dar o seu melhor, sempre fazer o seu melhor. Enfim, gente, eu gosto de dar essas dicas em questão dessas coisas assim, né? De ser um pouco emocional, como posso dizer assim, um tipo coach, né? Para poder falar um pouco disso, porque é o que eu busco muito levar para as pessoas. Não é só um conhecimento técnico que você tem dentro de uma empresa, né? Que você precisa ter, na verdade, dentro de uma empresa. Você também precisa ter esse lado seu de força de vontade, de motivação, porque isso é um destaque também, isso é um diferencial que vocês podem ter no lugar que você estiver. Pessoal, é isso, nossa aula de hoje. Caso tenha alguma dúvida, eu vou deixar aberto aqui para vocês estarem me perguntando. Fica alguma dúvida, respondo na próxima aula também. Se não tiver nenhuma agora, eu posso responder na próxima aula. Venham preparados para a nossa próxima aula, que nós vamos fazer prática. Vou ver se eu consigo mandar o material antes, que às vezes vocês conseguem imprimir a folha ou fazer o desenho no caderno, mas se de tudo eu não conseguir também, na hora eu passo para vocês, alguns minutos antes, só para vocês terem uma base de que vai ser o nosso material para a gente poder fazer a nossa prática, né? O nosso planejamento. Só fechar aqui, voltar para a nossa aulinha. Ótima noite, professora Tayane. Muito obrigada, você também. Muito obrigada. Tchau, tchau.